Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro episódio de uma nova fase das nossas vidas, vamos colocar assim, o qual também tenho extrema felicidade de trazer o convidado que está com a gente aqui hoje, que é o Dr. William Ortega. E o que eu quero falar? Isso aqui é um projeto, antes de mais nada, o nome do projeto Zavicast, ele é pertencente à Zavi, que é uma agência de marketing digital com foco em conteúdo e performance. E isso aqui é uma iniciativa nova que a gente criou para poder desmistificar mais o mercado de agência. Então, o que a gente quer? A gente vê muito podcast onde agências trazem e-commerce para conversar. Então, é sempre o e-commerce, o e-commerce, o e-commerce. Só que o marketing digital, ele tem um espectro muito maior. Então, não à toa, estamos com o Dr. William hoje, que é uma pessoa pertencente à área da saúde e que ele tem uma grande presença e usa muito do marketing digital e agência. Então a gente quer desmistificar essa parada também pela ótica de outras pessoas que estão no nosso ambiente, mas que muitas vezes não são dadas as devidas vozes a essas pessoas. Então, por favor, apresente-se e muito obrigado por estar aqui. A gente vai falar toda a verdade hoje, né, Gabriel? Hoje eu vou desabafar. É isso que eu quero, cara. Que você traga a sua realidade, traga a sua verdade. Então, bom, eu, Gabriel Avi, não apresentei, que estranho. Eu, Gabriel Avi, Clésio Souza, esse ser iluminado, maravilhoso que tá comigo na Zavi. Por favor, também fale brevemente sobre você, cara. Gabs, antes de mais nada, saudar você por esse projeto que a gente está começando, né? Aqui na nossa amada Zavi. Eu sou Clésio Souza. Aqui no Zavicast a gente vai ter oportunidade não só de debater assuntos do marketing, estratégia, mas a gente também quer abrir espaço para isso, para falar o papo reto com o cliente. Exato. Falar um pouco mais da cozinha, da prestação de serviço de agência. Sabe aquele tipo de coisa que ninguém faz? Todo mundo no podcast aqui só quer fazer o corte, né? Acho que a gente pode aproveitar e falar um pouco mais a partir da nossa experiência do outro lado, do porquê das coisas. Então, acho que o Zavicast vai ser um ambiente para isso, para trazer informação relevante para os nossos seguidores, né? Que são clientes, que são parceiros, são pessoas do mundo do e-commerce. E espero contribuir aqui com esse brilhante convidado que é o Dr. William Ortega. É isso aí. Bom, pessoal. Doutor, por favor. Vou primeiramente agradecer demais vocês, a responsabilidade e a honra, meu povo. Agradecer muito ao Gabriel, agradecer ao Clésio, espero que vocês tenham muito sucesso aí, que venha muita prosperidade aí nesse projeto novo de vocês, que já é super legal. Estava conversando um pouquinho ali fora e gostei demais. E como eu falei, hoje eu vou soltar toda a verdade, por favor, do que eu já vivi em experiência com algumas empresas. Para quem não sabe, eu sou o Dr. William Ortega, tenho clínicas de harmonização facial. Hoje a gente tem uma rede com 40 unidades, praticamente aí um pouquinho mais, entre abertas e em andamento. Tenho minha clínica aqui em São Paulo e tenho um instituto em Cascavel. E trabalhei muito já com agências para conseguir fazer o meu marketing digital, tanto de clínicas quanto de franquias. Também trabalhei bastante com marketing de cursos. Então, a gente fazia lançamento de cursos pela Hotmart, fomos Black Hotmart, aí temos várias coisas legais, vários títulos. Então, posso falar um pouquinho aí do que eu vivi. E posso falar para vocês que o marketing, acho que a saúde da empresa, ela tá dentro do marketing, né? Eu acho que o marketing, ele tem que estar muito bem estruturado para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Porque sem o marketing não entra aluno nos cursos, não entra paciente no consultório. Então, se não tiver tudo muito bem estabilizado e muito bem fortalecido, eu acho que a gente não consegue receber esse público para a gente conseguir trabalhar da melhor forma. Olha, o cliente perfeito de qualquer agência já sabe, né, o valor do negócio. Isso daí já encurta uns 2 meses de catequização, perfeito. Eu acho que assim, como eu tenho muitos alunos, eu converso muito sobre o marketing com esses alunos, e é muito difícil colocar na cabeça desses profissionais que eles precisam de um marketing, né, de qualidade. Eu acho que hoje a gente está na era digital, está na era do Instagram. Eu comecei logo que o Instagram surgiu, na verdade antes do boom do Instagram eu já tinha Instagram. Eu tinha uma amiga da França que ela veio fazer um estágio no Brasil e conheci ela, e a única forma de comunicação que ela tinha era o Instagram. Legal. Então antes do boom do Instagram no Brasil eu já usava. Então quando começou a crescer o Instagram aqui, eu comecei a fazer muito uso do Instagram. E aí passei por todas as fases aí e posso dizer que esse sucesso através do meu Instagram foi com orientação de profissionais como vocês, que conseguem conduzir aquilo que a gente precisa fazer da melhor forma.
Porque a gente aparecer na câmera lá no Instagram, no Stories é fácil. Claro. Mas conduzir uma forma legal, elegante, bonita, que realmente capta clientes em venda, a gente precisa da orientação de profissionais, né? Tem todo o porquê das coisas, né? Isso eu acho uma parte bem legal do nosso trabalho, porque enquanto agência nós somos fornecedores, né? Prestadores de serviço, mas tem um lado educacional da coisa, né? De evangelizar as pessoas, de ensinar. E é super legal quando você pega um cliente assim que talvez ainda não entende tanto, mas tem boa vontade, quer aprender, e aí você vê que ele começa a entender um pouco mais, a passar para frente aquilo também, né? E dá maior orgulho quando ele de fato passa de nível e domina todas essas técnicas. Isso é muito legal. E eu já passei, como eu tô falando para vocês, já passei por diversas fases diferentes. E já vi formas diferentes de trabalhar com marketing digital. Então, já peguei diversas agências, até relatei aqui um pouquinho antes de iniciar, que normalmente as agências começam com um marketing super grande, faz uma venda super positiva e durante 3, 4 meses dá super certo. E depois começa a cair um pouquinho mais a qualidade do trabalho, a forma em que eles nos atendem. Então, eu acho que uma grande dor aí da maioria das pessoas que eu converso, pelo menos da minha área, é realmente isso. Então, a empresa começa ali nos 3 primeiros meses com uma captação super legal, um tráfego pago super alinhado, tudo bonitinho, as coisas acontecendo. Depois que passam de 2 a 3 meses, a gente tem uma dificuldade grande de tração, né? Interessante. Primeiro o Zavicast já vai começar com o assunto polêmico. Mas tem que ser, pô, a gente começou pra isso aí. Eu falei que eu ia desabafar, hein? Vou Vou falar tudo. Porque é interessante, acho que antes da gente entrar e explorar isso, eu posso dar um step back, se vocês me permitirem? Porque você já falou que você aproveitou uma fase do Instagram ainda quando o Instagram não era lá a moda que se tornou. E já tem um tempo que isso aconteceu. Antes de mais nada, eu queria saber como que o marketing digital mesmo, e aí pode ser via Instagram ou qualquer outra realidade, como que se deu a introdução do marketing digital na sua vida? Por que você começou a olhar para isso? Você já estava com as suas clínicas? Por que eu tô perguntando isso? Para contextualizar o porquê que um profissional, por exemplo, se você já estava com a sua clínica, você já tinha sua cadeia ali de clientes frequentes, você queria conquistar mais, e aí de repente você falou, poxa, eu vejo um caminho pelo marketing digital, vou olhar o Instagram, vou olhar onde pessoas gastam tempo e vou colocar minha cara ali. Então, como que isso aconteceu? Porque eu acho interessante de saber uma pessoa que não é necessariamente introduzida nesse universo, como que esse universo brilhou o olho pra você. E fora que, pelo que ele fala, da época que ele começou, não era óbvio, né? Uma coisa é você fazer isso agora, que a gente viu a potência de lançamento de infoproduto e tal, mas pelo que você falou lá atrás, acho que você tinha que ter uma visão de negócio fantástica. Era aquela época praticamente a época que o Instagram foi vendido por $1 bilhão e todo mundo falava, meu Deus, é um site de foto e foi vendido por $1 bilhão, né? Então, como é que foi essa visão de negócio que você teve para ver a parada antes de todo mundo? Eu acho que assim, eu iniciei como qualquer outro influencer quando eu escuto as histórias ou qualquer outra pessoa que trabalha com o digital. Foi muito ao acaso e a gente nem imaginava, eu não tinha ideia de que a gente conseguisse faturar com o Instagram. Como eu falei para vocês, eu abri meu Instagram, tinha 17 anos, hoje eu tenho 33, então já fazem alguns anos, estava no terceirão. E nem era utilizado, era muito pouco utilizado. Aí eu postava umas fotos de vez em quando. De repente começou a ter um boom mais grande do Instagram. E como eu sabia mexer muito bem, eu já fazia uns trabalhos legais, postava umas fotos legais. E nessa época eu me formei. Então, bastante paciente começou a entrar no meu consultório e começou a olhar meu Instagram como amigo mesmo. E aí eu comecei a gostar daquela brincadeira, porque a gente postava uma coisa no consultório fazendo, os pacientes queriam saber o que era. Ah, que legal isso aí, doutor. Ah, eu nunca vi isso aí por trás, de como era. E aí comecei a continuar com essas postagens. O Instagram ainda nem tinha stories nessa época. E tem uma menina que eu sou muito grato lá da minha cidade, que hoje ela é influenciadora, que se chama Dai Bertolo. Então a Dai já era uma menina muito bonita da cidade. Sabe aquela, a patricinha da cidade? Sim. Que todo mundo quer ser igual a ela, que todas as meninas gostam de ver o que ela veste. Então ela era assim, porque antigamente não tinha influencer. Era a menina da cidade que todo mundo conhecia. E a Dai era essa menina que todo mundo conhecia. Como ela era minha amiga, eu tinha feito as lentes de contato, sou cirurgião dentista. Acabei pulando um pouquinho a etapa, mas sou cirurgião dentista. Fiz as lentes de contato dela. E a Dai ficou como minha paciente amiga. E fiz meu primeiro curso de harmonização facial. E a Dai olhou os lábios que eu fazia e falou, William, eu queria fazer esse lábio dessa forma com você.
E a Dai foi um dos primeiros lábios que eu fiz no meu consultório. Nem sabia fazer direito ainda, viu? Ela sabe disso. E fiz o lábio da Dai. Como a Dai era uma pessoa que já tinha muitos seguidores no Instagram e era uma menina muito vista, mas ninguém falava de influencer ou de marketing pelo Instagram ou de um influenciador que vai Isso fazer não era uma profissão, né? Não. Profissão. Ela fez o lábio, ela postou o lábio porque ela amou. Só que imediatamente quando você faz o lábio, cara, não fica legal, ninguém gosta. Porque fica inchado, fica anestesiado. Claro. Só que ela amou, ela foi contra a maré. E quando ela amou e tirou uma foto e postou, a cidade inteira olhou aquilo e falou, acabou com o rosto da menina. Ela tá horrorosa, tá muito feia. Porque há 10 anos atrás ninguém fazia preenchimento labial. Sim. Ninguém sabia como era. Então gerou-se uma maré negativa muito grande no meu Instagram e no dela. Então eram muitas pessoas entrando pra olhar o quanto ficou feio. Com uns 3 dias após, a Dai começou a postar um monte de foto com a boca linda. Então aquela maré de gente que tava entrando vendo feio começou a ver aquilo ficando bonito. E de repente começou a encher meu consultório. Eu quero a boca igual a dela, igual a dela, igual a dela. Caraca. E com o print da foto do Instagram. Eu falei, opa, isso aqui é legal. Aí eu comecei a conversar com a Dai. Cara, isso aqui me deu um baita resultado. Vamos pensar em alguma coisa juntos para você fazer e a gente tentar ganhar dinheiro e monetizar com isso aqui. Atrair pacientes. Então foi assim que iniciou, foi totalmente ao acaso, foi no momento onde eu nunca tinha escutado falar de monetização com o Instagram, mas foi um insight que eu tive porque ela postou, me deu o resultado, e eu comecei junto com ela a fazer postagens, ela virou como se fosse a embaixadora do meu consultório, e a gente postava procedimentos que eu fazia para os pacientes virem. Isso se reverberou tanto que até hoje, assim, muitos pacientes que chegam no meu consultório é através dela. Esse foi o primeiro boom, primeiro contato com o marketing. Nessa onda chegou os stories. E aí meu Instagram começou já a crescer muito fácil. Aquela época viralizava muito fácil, o engajamento era muito alto. Tinha pouca pessoa rápido. Fazendo, né? Então era um conteúdo super diferente, imagina. Era muito rápido, aí veio o boom da bichectomia, pouquíssima gente fazia bichectomia no Brasil. Comecei a fazer, começou a vir pacientes de fora do Paraná, de Cascavel, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo. E aquilo pra mim era uma visão muito diferente, porque assim... Eu nasci numa cidade de 8 mil habitantes porque tem hospital, mas a minha vida inteira eu vivi num distrito, vocês já foram em distrito, em comunidades, aquela cidadezinha de 500 habitantes, 1.000 habitantes? Então, JS tinha 1.000 habitantes. Eu vi até os 14 anos lá. E de repente eu tava com um consultório, tinha acabado de me formar, recebendo pacientes de fora do meu estado para ir fazer procedimento comigo. Ganhando um valor financeiro que eu nunca imaginei na vida, já naquele momento. Então, comecei a olhar aquilo cada vez mais e comecei a me interessar, né, de forma mais profissional. E eu acho que, assim, no momento que eu comecei a querer profissionalizar, foi um momento que piorou a questão do meu Instagram. Por quê? Naquela época, ninguém sabia fazer muito bem feito ainda. Claro. E aí uma agência veio me oferecer o trabalho, como eu já falei pra vocês desde o início, no começo com aquela visão que ia mudar a vida do meu Instagram. E aí eu comecei a escutar muito. E aí eu comecei a escutar muito o que eles diziam. Então, assim, toda aquela conexão que eu tinha com o público, de, por exemplo, eu ia viajar fora do país, eu postava toda a minha rotina, os perrengues que eu passava, o pessoal ria um monte comigo. E eles começaram a me proibir de postar. Então eu não podia mais postar story da minha vida pessoal dia a dia, eu não podia mais postar um feed, um jantar legal que eu fui, e começou a perder a conexão. Você virou um produto, né? Virei um produto. E quando perdeu a conexão, começou a diminuir o meu fluxo na clínica, no engajamento. Na verdade, eu olhava mais por quem entrava na clínica, né? Nem sabia melhor ainda. engajamento. Sim. Claro. Então, começou a diminuir os pacientes. Falei, caraca, isso não tá legal. Realmente a forma que eu faço, talvez mais orgânico, seria mais bonito. E aí começamos a voltar a fazer, fiz todo o marketing da forma que eu fazia antes, só que o engajamento do Instagram começou a cair cada vez mais. E foi onde iniciou o tráfego pago, né? Eu já sabia nessa época, porque eu comecei a estudar um pouco mais, que o Instagram, a intenção dele sempre foi essa, né? Claro. Então ele criou um produto para ele poder deixar as pessoas mais viciadas possível naquela, né, liberação de dopamina no Reels é gigantesca. Sim. Para que conseguisse cobrar a longo prazo. Então, assim, aproveitei aquela maré inicial, mas chegou um momento que já não andava mais. Meu perfil já não era mais distribuído. E aí comecei a utilizar as agências de tráfego pago. A primeira que utilizei deu um bom resultado. Eu acho que pouca gente fazia naquela época. Então, a gente tinha um resultado bastante promissor. Iniciei a época de cursos. Então, a época de cursos, assim, foi uma época que a gente fazia pouquíssimo tráfego pago
E no orgânico, cara, uma loucura. Quanto o marketing é importante e interessante. A gente postava que teria curso lá em Fortaleza, eu nunca tinha ido pra Fortaleza na minha vida. A gente postou que ia pra lá dar curso, em 6 horas a gente fechou 4 turmas. Caramba. 4 turmas? 4 turmas em 6 horas, de 32 alunos cada turma. Uau. Então, assim, com um budget de 6 mil reais cada aluno. Caraca. Então... Vai no talo, né? Não, então assim, Maravilha. Cara, aquilo era uma loucura, aquilo era uma coisa muito diferente. E aí a gente começou depois a investir mais no tráfego pago. Então o tráfego pago naquele início a gente colocava um pouquinho de dinheiro, dava um baita resultado. A gente não entendia, porque a gente realmente deixou na mão das empresas. Só que o que eu senti de dor e sinto até hoje, tá? Vou falar pra vocês que no mês passado eu declinei com mais uma empresa de tráfego pago. Então... chegaram num bom momento, olha. Que agora eu serei cliente também. Olha, feliz. Porque há um mês atrás, mais ou menos, acho que um mês, né, Marcos? Que a gente declinou. Porque realmente, assim, mesma coisa. Promessas lá em cima. No início começa a chegar muita gente, muitas pessoas para procurar o trabalho. Depois a gente começa a ver uma queda de qualidade muito grande. Aí ninguém mais fecha tratamento. Depois de 3 meses, o tráfego já não se preocupa mais com a gente. Então, minha experiência a longo prazo foi essa. Tanto do ponto de vista de atendimento quanto de resultado, as duas coisas. Os dois. Eu acho que assim, ó, grandes problemas que eu tive. Num primeiro momento, eles quiseram, assim, como foi o molde? Doutor, pega um tratamento de um ticket super baixo, que é o treino facial, que é uma massagem facial. Vamos dar de presente pro pessoal no tráfego pago, chamar essa galera para dentro do consultório e a gente conseguir desenvolver um trabalho interno. Ali, né? Só que o que acontece? A qualidade dos pacientes eram pacientes baixa, que nem queriam fazer tratamento, que só viam pelo ganho mesmo. Então aí ficava aquela briga do tráfego. Poxa, a gente tá te mandando aí 300 pessoas por mês para dentro do consultório e vocês que não estão fechando, a culpa é de vocês. E a gente naquele trabalho árduo e intenso. Cara, mas a gente trabalha super bem, eu tenho 10 anos de experiência, eu converso com o paciente muito bem, consigo fechar tratamentos legais. E com esse público não tá rodando. Aí virava esse embate. Poxa, mas é vocês aí, a equipe que talvez não tá conseguindo converter. Mas a gente tentava e via que o público não... Mas não via nem... Na verdade, eles não vinham qualificados, às vezes, ticket médio. Tem N situações que muitas vezes a agência tinha negligenciado, talvez ali na segmentação da campanha. E aí jogava a bola pra vocês, porque o papel deles, na cabeça deles, estou levando pessoas pra lá. Isso, e sem a preocupação da qualidade do público. Aí não tem como. Eu diria que talvez a chave do problema tá aí, né? Da falta de compreensão do fornecedor com o cliente, porque é muito fácil, né, fazer isso. Acho que a ideia não é ruim, acho que a ideia bem estruturada, ela pode trazer algum ganho, mas nesse sentido, a gente sempre se preocupa muito no se tá bom pro cliente, né? Porque levar tráfego pode ser fácil, né? Se você dá um procedimento, você consegue levar muitas pessoas. Mas talvez não seja isso que vai resolver o problema. E eu acho que nesse sentido que a gente tem que ter até um pouco de humildade, de jogo de cintura, de entender, né? Que aquele KPI não é o que tá trazendo resultado, né? E se não é isso, tá, vamos pensar em uma outra forma, vamos tentar qualificar de uma outra maneira, ou segmentar diferente, fazer algumas condicionantes. Então, talvez essa falta, né, até de visão de empresário. Porque quando você vê o cliente como empresário, assim como você pensa, putz, o cara tá perdendo dinheiro. E é por minha causa. Não, exatamente. Eu acho que, assim, aí entra um pouco da vivência que eu tive, falta visão estratégica. Eu vejo muito essa relação, usando as palavras que foram colocadas, como cliente e fornecedor. Na verdade, eu enxergo isso como parceiros. São parceiros de negócio. Você tem um negócio, você contrata a gente para que você cresça. E ao passo que você cresce, a gente cresce. Então, somos parceiros de negócio. Para sermos parceiros efetivos, eu tenho que entender da sua estratégia e o que é importante para você. Porque o que eu estou fazendo não é para que eu cresça efetivamente, é para que você cresça, porque o meu crescimento é em detrimento do seu. Então, eu acho que falta um pouco dessa visão estratégica de complementaridade, de olhar para o cliente não como um cliente, mas como um parceiro e falar, pô, legal, eu sou o marketing do cara. Porque para pensar, se o cara fosse, por exemplo, você ter um marketing extremamente estruturado dentro de casa, você não vai contratar fora. Exato. Você entendeu?
Então, se você tá olhando para fora, é porque você espera que nós sejamos esses especialistas e que você, o seu core business, é fazer os seus processos, fazer os seus cursos, você não vai olhar para isso, porque você sabe que a gente tá cuidando disso que você contratou a gente para fazer. Só que a métrica é dele, não é nossa. É exatamente o que você falou. Isso eu achei sensacional que você trouxe, inclusive. E assim, eu acho que é mesmo dar o ouvido pro cliente, né? É tentar entender um pouco de forma geral. Porque assim, quando falta o ouvido, a gente não chega num resultado. E é isso que frustra a pessoa que tá do outro lado. Então, como eu sempre digo, eu tenho uma vida super corrida, muita coisa para fazer, e aí a gente tentando alinhar, tentando organizar, tentando fazer tudo, aí quando senta para uma reunião, às vezes não ser ouvido pelo outro lado, te faz aquela sensação de perda de tempo. Frustração, né? Você já tá perdendo tempo ali para bater mais do mesmo. Exatamente. E nós temos também dois viés diferentes, que é a questão da clínica, que é um público que é o paciente que vem fazer harmonização facial. E hoje a gente está no boom da harmonização facial, então acho que o pessoal está sendo muito impactado. Então, se a empresa não for muito bem alinhada aos filtros, ao que vai realmente colocar, acaba dificultando um pouco, porque eu acho que a briga, principalmente nessa região, nesse bairro de harmonização facial, é muita gente fazendo. Sim. E temos o outro público, que é o público das clínicas, que é um budget muito mais alto, é um pessoal que já vem para montar clínicas e fazer unidades. Então, quando a gente olha a questão da clínica em si, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de ter pacientes que façam, através do tráfego pago, do que o budget mais alto, que é montar uma clínica para fazer a clínica de forma geral, para ser um franqueado. Porque eu acredito que a competitividade com pacientes está sendo muito maior do que com clínicas. Não, você foi cirúrgico. Hoje é incrível como reflete muito o que você falou da evolução, né? O Instagram ele tá cada vez mais um mar vermelho. E é uma pena isso, porque realmente quem viveu lá no começo, quem já fez estratégias assim, como a que você contou, era fascinante, né? Mas hoje é cada vez mais difícil fazer isso, replicar isso, e não é nem por incapacidade, por falta de estratégia, é porque foi a evolução que eles deram para o produto, né? Hoje é muito sobre dinheiro e tem sempre alguém maior, e aí entram as bets na parada, que agora pode, né? Com a legalização das bets elas entraram, e grandes varejistas, e então com isso a gente vai ficando com um leilão, né? Cada vez mais inflacionado, e aí, principalmente nessa parte... muito, né? Aí nessa parte de harmonização, muita gente faz, né? Dentistas, médicos, pessoal da biomedicina, e é uma coisa muito estética, né? Muito da rede social, então... Para você se destacar ali, realmente é um trabalho bem difícil, né? Árduo. Até queria que você compartilhasse o que vocês têm feito, né? Para se destacar tanto assim num serviço tão disputado na rede social. Eu acho que assim, a complementação de vários fatores diferentes é o que mais traz resultado. A gente tem que tentar pescar um pouquinho de cada lado para furar a bolha e ir para todas as estratégias possíveis. Então eu tento me diversificar bastante no Instagram, tento chegar bastante em programas de TV que também trazem algum resultado. Para matérias em revista, UOL, Caras, Contigo. Então a gente vai furando a bolha de forma geral. A gente capta alguns influenciadores para tentar fazer estratégia com influenciadores também. Gente, isso foi um erro também lá no meu passado, que ter uma agência é muito importante para orientar até esse tipo de coisa. Sim. Porque quando eu cheguei em São Paulo, a minha visão de atender influencer era atender quem eu gostava e não quem era a conexão com o meu público. Então, muitas vezes, eu pegava os influencers, assim, de comédia, que não tinham nada a ver com o meu público, e aí gerava uma conexão até negativa. Certo. Porque, muitas vezes, o público que eu queria atender, que era meu público realmente, ele não queria estar no mesmo ambiente que, às vezes, aquele influencer estaria. Ou às vezes não é um influencer que vende, né? Assim, é um cara muito legal, muito divertido, mas eu vou te falar, quando eu tenho com grandes empresas, eu vejo exatamente isso. O cliente parece que ele quer, até por estar numa relação de parceria com o influenciador que ele gosta, sabe? Então eu vejo muito, é curioso. Por exemplo, tinha uma marca de lingerie que o pessoal ali, eles só fechavam com quem era, assim, eles admiravam, mas não necessariamente aquela pessoa era estratégica, era muito por afinidade, né? E contratos gigantes com influenciadores fechados assim, por causa desse critério. E tá tudo errado, né? Porque não conecta com o seu público. Então, parece meio óbvio, mas eu errei muito nisso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e é importante ter alguém por trás para dar essa orientação, porque nós que somos profissionais da saúde, a gente não tem nenhuma orientação.
Então a gente sai da faculdade sem entender o que é marketing, o que é administração, o que é posicionamento. Então a gente vai aprendendo na paulada mesmo. Então se a gente tem uma empresa que pode orientar, eu acho que é muito mais fácil de a gente seguir um caminho assertivo mais rápido. Lá na minha época nem tinha orientação, eram poucas pessoas que trabalhavam com marketing digital. Então foi meio na raça, mas hoje a gente tem empresas magníficas aí como vocês que conseguem dar o suporte, que tem casuística, né? Que tem visão a longo prazo do que fazer para realmente dar resultado. E isso que você falou sobre o resultado do influenciador é algo que eu vejo muito. Eu acho que assim, hoje em dia, influenciador não traz mais pacientes. Eu tô falando da minha área específica. E pelo que eu converso com alguns empresários de outros ramos, de lojas, é tudo muito parecido. Então, o influenciador hoje ele não consegue mais vender. Eu acho que o influenciador ele tem que ser muito bem selecionado para que a gente tenha um posicionamento. Por exemplo, vem atrizes globais aqui, vem Pedro Carvalho, Letícia Colin, a Adri Galisteu até vem, que é da Record. Eles causam um posicionamento, então ele traz aquela visão, poxa vida, se esse pessoal tá lá, a clínica é boa, é legal. Exato. Mas tem um outro viés. Se a Adriane Galisteu vai, deve ser caríssimo, não é o lugar que eu posso estar. Então tem esses dois viés que a gente tem que tomar cuidado do posicionamento. Então tem que ficar trabalhando o tempo inteiro, poxa, recebi a Adriane. Mas, a gente tem qualidade e atendimentos com preços justos para todo mundo, então você tem que ficar mesclando o tempo duplo inteiro. Posicionamento que aí entra na parte de produção de conteúdo, que é um outro fator, né? Porque o como você se posiciona depende da mensagem a ser passada. Então, é exatamente o que você trouxe. E muitas vezes ter um bom embasamento, às vezes terceirizado e etc, para que você consiga ter a visão de alguém que está de fora do negócio, porque isso é uma coisa... Eu sempre brinco com isso. Quando a gente está dentro do negócio, a gente tem uma visão viciada naquilo que a gente está fazendo. É legal ter uma visão terceira para que seja dito, por exemplo, o que está acontecendo na visão do mundo, fora da bolha que você está inserido. Que por mais que você queira furar de N maneiras, muitas vezes não é possível em detalhamento por causa de você estar inserido ali e aquilo é o comum para você. Eu falo muito brincando sobre isso, assim, é extremamente boba a relação, mas tenta conversar, a gente que é do mundo de marketing, com alguém que não é de marketing para falar sobre o que você faz. Melhor, tenta explicar para sua mãe ou para sua avó o que você faz, cara. É bizarro. Ontem eu tava falando com uma pessoa do grupo da igreja, no qual os 3 somos pertencentes, e ela queria comprar um negócio na Black Friday. E aí eu falei, não, porque é o drive da marca e tal. Aí a pessoa, o que é drive? Aí eu, cara, é real, é pra gente. Tranquilo. Fora a palavra inglês, pra pessoa, né? Que é isso? É besta, mas é real, porque você tá dentro da bolha, você pensa que todo mundo tá, e não é. E de repente você ter essa visão de fora para produzir um bom conteúdo te torna capaz de se conectar com muito mais gente do que você seria capaz, né? Completamente, Gabi. E assim, eu até falo pela minha experiência, por estudar e seguir orientações de muitos profissionais. Se falar alguma bobeira aqui, me corrijam, por favor, porque é a minha experiência prática, né, do que eu vivo. Mas assim, sem a orientação de profissionais e de empresas que eu tive a longo prazo, eu jamais conseguiria alcançar o que eu alcancei hoje. Perfeito. Porque eu fui pegando um pouquinho de cada uma das orientações que eu podia gerar, né? Fui estudando, fui tentando, aprendendo na prática, para hoje conseguir ter uma visão mais 360 graus de tudo. Perfeito. Mas até hoje, eu tenho uma equipe que me ajuda com essa questão de produção de conteúdo. Excelente. Por quê? A minha preocupação maior é ler artigo científico, é ler livro, é aprender a técnica, é saber se eu tô fazendo um procedimento bem feito. O pessoal reclama bastante que eu não respondo muito, né? Mensagem de Instagram, de WhatsApp. Mas a minha vida entrei no consultório, eu não pego o celular na mão. Você imagina só, você vai lá fazer um procedimento comigo, um botox, que seja qualquer coisa. Imagina se eu tô com o celular na mão, Não é legal a experiência do paciente. Então, o meu dia inteiro é em função do paciente, não da rede social. Então, eu preciso de equipe para me orientar o que tá acontecendo na internet, o que eu preciso evoluir. Agora teve o caso da Lindsay Lohan, que deu uma viralizada, que ela apareceu linda. Ela sempre aparecia toda feia, né? Que ela tinha problema com drogas. E agora ela apareceu maravilhosa. Super bem, sim. E o pessoal do marketing já me manda na hora. Doutor, grava um videozinho aí falando isso, porque tá viralizando isso aqui. Então, se a gente não tem esse suporte por trás, a gente não consegue levar da melhor forma possível. Com toda certeza. Porque não adianta, a gente não tem tempo. Você imagina só, se eu que sou um profissional quiser atender o paciente, chamar ele para a clínica,
e vou querer ainda aprender a fazer um tráfego pago ou saber o que está na mídia. É inviável, é impossível. Então a gente precisa deixar cada um profissional na sua frente, né? E esse que é onde a proposta de valor de uma agência, né? Você ter pessoas respirando isso que te deixam tranquilas para fazer o que você sabe fazer. O problema é que essas experiências que você nos relatou, né? Elas acontecem porque essas propostas de valor não são mantidas, mas você pensar, eu vou aqui ter um parceiro que eu não vou precisar montar um marketing interno, treinar pessoas, porque a gente sabe que a mão de obra é super difícil, né? Cara, você também não é uma empresa de marketing para formar esse profissional, então a agência ela vai colocar ele, certificação dos grandes mídias, né? Como aqui na Zavi a gente tem, no Google, na Meta, no TikTok, ela vai deixá-lo atualizado e ele vai respirar isso só para fornecer para o cliente o que há de melhor, de mais atualizado em termos de estratégia e conteúdo. É fantástica essa proposta, né? Você pensar onde é que a coisa degringolou tanto que de uma proposta tão boa, né? A gente tem esse cenário, realmente, a gente tem que reconhecer, né? O que a gente conversa com clientes todos os dias é impressionante como algo que poderia ser tão benéfico, de tanto valor, perdeu-se essa capacidade, né? Muitas vezes os profissionais não estão conseguindo administrar essa relação. Sim. Não, completamente. E assim, quanto mais eu cresço, mais eu tenho essa visão do contratação de pessoas de fora. A gente também já, no nosso início, nossa crescente aí, a gente tentou montar time interno. Porque, não, a gente tem 40 unidades de franquia, tem bastante coisa. Então, a gente tentou montar time interno. Cara, para gerar cultura de empresa, fazer o pessoal falar a sua língua, fazer a coisa acontecer de uma forma mais... que realmente dê resultado, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque quando a gente contrata uma empresa, vocês respiram marketing. Vocês realmente fazem aquilo ali todos os dias, tem uma equipe que faz todo dia, vocês sabem alinhar e orientar o que dá resultado. Diferente da gente. É como eu falei, eu tô lá lendo um artigo científico, tô vendo que é procedimento estético. Como é que eu vou cobrar o pessoal do marketing que ele tá fazendo um marketing de uma forma não tão correta? Então é difícil. Então nessa crescente, eu acho que o meu início, eu fiz tudo muito contratando. Como eu me deparei com algumas coisas que não eram tão legais naquela época, eu comecei a querer contratar tudo interno. Claro. E quando eu percebi que também gerar cultura a longo prazo para fazer esse pessoal ficar bom, e muitas vezes quando ficar bom ele quer sair, alçar os seus voos, que é super justo e honesto, mas que dá uma trabalheira pra gente contratar outro e fazer aquela cultura de empresa. O processo para você que ficou é do zero de novo, né? Então, hoje, a minha visão... ela tá bem clara que quanto mais eu tiver parceiros, onde eu trabalho com empresas externas, terceirizadas, que possam fazer esse movimento, melhor. Até porque a preocupação da empresa é muito maior do que, às vezes, o profissional que tá lá no consultório contratado CLT. Porque a empresa sabe que é uma parceria de mão dupla, como o Gabriel falou. Sujeito a resultados, a satisfação, com certeza. Isso. E assim, muitas vezes nós temos a visão do empresário. Então, vocês têm a visão empresarial que eu também tenho. Então, vocês sabem aquilo que está dando resultado e que não está, para cobrar a equipe de vocês para fazer a coisa fluir e acontecer ainda mais. Exatamente. Então, hoje a minha visão é muito essa. Eu prefiro muito mais e oriento meus alunos. Sempre surge essa dúvida nos meus cursos. Doutor William, o que você daria de dica hoje, se fosse para fazer algo para dar certo, dar resultado? A minha resposta sempre é: contrata alguém que sabe fazer, melhor do que você. Porque se a gente ficar batendo a cabeça tentando construir... Eu tava falando com o Gabi ali também sobre o meu café, que eu já tive cafeteria, gente, pra vocês terem noção. Olha só. E aí se perguntar o que você tem a ver com café. Não tenho nada, só gostava de café e fui aventureiro. Eu tinha 22 anos de idade. Falei, vou montar uma cafeteria. Montei. Como eu tinha uma experiência muito grande ali com essa questão de Instagram, numa época de Instagram muito bom, eu fiz acontecer muito, se tornou um dos melhores do Paraná, a gente ganhou premiações em relação a isso. Cara, mas o sufoco, para ficar aprendendo o que era um café de qualidade, como manter a comida lá que faz, porque a gente tem que servir alguma coisa junto com o café, para manter a qualidade. Então, quando você não é especializado naquilo, você se sufoca demais por um ganho, por um ganho muito baixo, né? Sufoca de forma extensa, de forma muito intensa. É muita dedicação de tempo e energia. Isso, para um ganho que não condiz com aquilo. Então, eu acho que contratar pessoas que realmente sabem e respiram isso, a gente tem um resultado muito mais rápido e fácil. E essa galerinha que tá se formando agora, cara, pega vocês que tem uma ampla experiência. Esse pessoal que já nasce com o celular na mão. Então, vocês que têm experiência, orientam esse cara que já tem uma
uma habilidade manual com um celular muito grande, o negócio decola muito rápido. E aí é o segundo viés que a gente vê dentro dos alunos, que às vezes um bom marketing também com baixo resultado. Que aí o marketing não tem culpa da falta do resultado do profissional em clínica, né? Para me expressar melhor, se o profissional não for um bom profissional, não adianta vocês serem um excelente marketing, fazer um trabalho impecável e o cara não entregar um bom resultado na clínica. Ele não vai ter resultado de marketing. Por quê? Vai reverberar negativamente o nome dele, de forma geral. Com toda certeza. Então, também já vi isso muito acontecer. Muitos alunos terem equipes muito boas de marketing, porém, ele não fazia um bom resultado. Então, o marketing trazia o pessoal para dentro, mas lá dentro do consultório ele não conseguia manter a experiência positiva. E aí os pacientes, um fala para o outro, né? O marketing negativo, eu acho que vocês podem falar melhor que eu, mas o marketing negativo é muito maior do que o positivo. Sim, com certeza. Então, acaba diminuindo o fluxo de pacientes em consultório. É uma coisa até que a gente pratica no nível empresarial, a gente sempre fala muito sobre recorrência. Então, a gente, por exemplo, quer que estejam conosco quem quer estar. Então, a gente não tenta amarrar o cliente de nenhuma forma, você é obrigado a ficar. Você fica se você quiser. Eu quero que você, por livre e espontânea vontade, opte por estar aqui, porque a via de mão dupla funciona para os dois lados. E é interessante esse ponto, porque a recorrência ela se faz extremamente necessária. Uma pessoa que vem ao seu consultório tem uma excelente experiência, como você mesmo já falou, que não vai pegar no celular, você vai atender a pessoa excelentemente bem, o resultado que ela vai ter muitas vezes é até além do que ela espera. Isso faz com que, quando ela olhar para qualquer outra coisa que ela quer fazer, você é a pessoa que vem na cabeça. A gente tenta transpor isso para um atendimento de marketing digital. E isso é uma coisa interessante, porque é digital, uma coisa teoricamente mais fria, só que trazendo um pouco antes na conversa, a gente é um parceiro de negócio. Eu estou dentro do seu negócio, querendo ou não. Eu sou um braço para marketing digital. Eu que faço você aparecer na internet. Então, se a gente não se conecta e faz essa coisa funcionar suficientemente bem para essa via de mão dupla sempre estar se movimentando para ambos os lados, não vai funcionar e a gente não vai ter recorrência. Então eu vou fazer um marketing muito bonito, vou trazer você para dentro, você vai ficar 1, 2, 3 meses, vai falar, não quero, não tá fazendo sentido para mim. E a gente perde com isso. Porque, de novo, o esforço que a gente faz para captação, ele também é grande. E existe um grandíssimo esforço para fazer esse mantenimento. Porque o atendimento tem que ter uma pessoa dentro de casa que cuida muito bem do fluxo de informação, porque o que vem de você tem que ser muito bem tratado e entendido. O seu linguajar é diferente do nosso. Então, a gente tem que tratar o seu linguajar, entender como ele funciona, transformar isso num fluxo de informação dentro de casa, que vai para o designer para ajudar com conteúdo e criação, que vai para conteúdo, fazer copy, etc. Então, tem todo um malabarismo realizado dentro de casa que a gente também faz para tentar manter você contente com o trabalho que está sendo gerado. Isso é muito legal, que é a cozinha de casa que você falou mais cedo. Exato. Tem você e a gente se conecta com a sua cozinha e a gente é interessante porque nós passamos a ser novos cozinheiros para você. Porque o que você traz de insumo muda o modo como a gente se comunica dentro de casa também. Isso que é legal, essa simbiose ter que existir, porque aí a gente, como agência, tem recorrência por muito tempo. E é até essa questão da preocupação de tudo que você está falando, da conexão de entender um pouco o perfil desse profissional, que é como aconteceu lá na primeira empresa que eu contratei, que é talvez a falta de percepção de entender quem era o William e fazer algo muito padronizado, que faria para qualquer profissional, venderia como se fosse um pack de feed. Talvez perde a conexão com o cliente. Claro. Então, você tendo essa simbiose, essa conversa constante, você consegue entender melhor quem é o William lá. Então, o que o William precisa posicionar, né, para vender tratamentos. Então, tinha... é até engraçado, né? A questão aqui não é reclamar, né? Porque são fases que me fez aprender muito, mas é engraçado as histórias. Quer que reclame? Fala. Mas é engraçado as histórias. Mas, por exemplo, já teve agências que tinha acesso ao meu Instagram, postou tratamentos que eu nem faço. Uau. Então, olha isso. Agora aprende. Agora você vai fazer. É um desafio pra você, pois foram visionários. E eu vou falar da questão pessoal. Você se sente desvalorizado pela empresa, porque assim, poxa, eles não se preocuparam em entender o que eu faço dentro da minha clínica para postar no meu Instagram. Então, cara, teve tanta coisa já. Eu tive empresa de marketing que tava logado meu Instagram no celular
e foi trocar a foto pessoal, trocou do meu Instagram, e colocou foto pessoal no meu Instagram. Olha, um monte de coisa. Esses dias um cliente nosso, a antiga agência dele que ainda tinha acesso, postou foto de outro profissional no Instagram dele. Eu falei, caraca! Olha aí. A gente não postou do concorrente, hein? Aí eu cheguei no nosso time lá de conteúdo. Gente, o que vocês fizeram? Quem que é a doutora fulano de tal, né? Um cliente tal. Não foi a gente. Quando a gente foi ver, era, sabe... Aí eu fico imaginando o nível de, sei lá, quanto essa pessoa não tá se importando, né? De não perceber o básico. Mas eu acho que isso vem muito da questão da experiência UAU. Porque assim, o marketing ele tem que gerar uma experiência UAU de forma geral. Que é o awareness, né? E assim, eu acho que para você gerar experiência UAU, você precisa criar propósito do que você está fazendo. E a grande dificuldade hoje é que o marketing dá muito dinheiro. O marketing digital, ele é uma das áreas que mais tem feito as pessoas crescerem. Os influencers aí ganhando milhões e milhões. Né? A gente cita vários nomes, exemplos aí. A Virgínia, por exemplo, tem feito um trabalho de marketing digital gigantesco. Sim. Então, acho que as pessoas estão olhando muito pro lado financeiro do marketing digital, estão esquecendo um pouquinho de propósito. Mas quando você não tem propósito naquilo que você está fazendo, você não consegue gerar essa experiência. Então, vai desconectando. Então, acho que é muita gente fazendo sem propósito e perdendo essa sensibilidade da conexão. O porquê que eu tô fazendo isso? É só pelo dinheiro? Porque o dinheiro é importante. E não vou ser hipócrita em dizer que não. Óbvio. Amo ter meu carro, amo trocar de carro, amo ter um apartamento maravilhoso. Mas o meu propósito do meu trabalho não é esse. É o valor que eu gero pro meu paciente dentro da clínica. E o financeiro vai reverberar. Eu acho que o problema do marketing hoje, na minha visão, é que tem muita gente fazendo simplesmente pelo lado financeiro. Claro. É muito nítido. Quando você vai conversar com muitas pessoas do marketing, hoje eu tenho possibilidade de ter muitos amigos, inclusive grandes do marketing, mas o cara ele não fala de nada do que ele tá causando na vida da pessoa, ele só fala do dinheiro que tá entrando lá na conta dele, então perde-se o propósito, né? É porque não é fácil, né, doutor? Olha quanta coisa você tá falando, quanta dedicação que você tem. Quando você começou lá atrás, você contou de técnicas lá, por exemplo, quando você fez a questão da boca da influencer. Isso é algo que... Hoje seria um storytelling super sofisticado, que tem um gancho, né, que chama a atenção do público, que foi o fato de ficar inchado. Então, você reteve a atenção das pessoas, depois teve um plot twist ali, que foi ficando bom. Então, como você faz por propósito, você conseguiu organicamente replicar o que há de mais avançado em técnicas de produção de conteúdo de storytelling hoje. Mas isso dá trabalho, você faz porque você vive isso, porque você faz que é a sua missão. Mas o grande erro é esse, é tentar replicar fórmulas feitas e esperar que aquilo vai colar. E as pessoas estão cada vez mais cansadas disso, né? Porque é o tempo todo chamando atenção, quantidade de estímulos que a gente tem, e perde-se muito engajamento por... gente querendo fazer ações sem propósito, sem essa preocupação do uau que você falou, né? E aí gera essa experiência negativa, né? De forma geral. Até porque, assim, eu vou falar da minha área também. Porque eu acho que, de forma geral, minha área, ela é um pouco banalizada. Assim como a área de vocês do marketing também é um pouco banalizada. Porque são muitos profissionais fazendo. Acho que nas duas a barreira de entrada é baixa, né? Então é muita gente fazendo e fazendo sem propósito. Então, queima o filme dos bons profissionais. Exatamente. Porque às vezes o paciente ele já tá, ou o cliente de vocês, ele já tá saturado. Eu sou um velho guerreiro. Então eu tá não tentando desisto ainda, né? Total. Porque assim, eu já tive muitas experiências negativas, mas eu não canso de trocar, porque eu sei que a gente precisa trocar e entender tudo aquilo que a gente viveu, né? Criar novas experiências e fazer a coisa dar certo na frente. Mas eu vejo muita gente desistindo porque banalizou. Assim como muitos pacientes. Sim. Eles não querem fazer um botox, por quê? É difícil convencer a fazer um botox, porque já fez em outros lugares e assim, zero conhecimento técnico dos profissionais. Então eu acho que hoje o trabalho do marketing, e eu faço muito isso. Eu formo muitos alunos e como eu falei para vocês, eu trabalho muito por propósito, sempre. E com os meus alunos não é diferente. E quando eu dou meu curso lá no consultório, eu tento passar toda a minha experiência de vivência que eu tive de forma geral. Não só o procedimento tecnicamente, mas o que eu fiz para me destacar na área. Então, um dos módulos do meu curso é falar sobre marketing, sobre essa questão da experiência, da contratação de empresas. Então, eu explico muito para o meu aluno o que ele precisa fazer para crescer. E minha briga com eles hoje vocês precisam contratar alguém que tenha experiência. E o que debate comigo doutor William, não tem como, é impossível. Eu já trabalhei com muita gente e não dá certo, eu prefiro trabalhar sozinho. Então, acho que uma dificuldade, talvez, da área de vocês também é ensinar, né? Você usou uma palavra que é
que eu já tenho experiência, então não precisa do tempo de maturação, né? Isso. Então, eu acho que a maturação que vocês precisam fazer hoje do destaque é muito maior, né, do que ela ano passado. E na nossa área eu diria que é mais difícil, porque na de estética você ainda tem o recurso do antes e depois. O nosso trabalho é algo totalmente intangível, né? E aí entra até essa questão que a gente falou de empresas de marketing que são uma potência de venda e o cliente entra maravilhado, meu Deus, eu vou mudar minha vida, só que é intangível, você não tem como... Não tem antes e depois ali. Eu posso Subjetivo, né? Eu posso mostrar um resultado por isso que eu gosto muito de performance, né? De e-commerce, porque o resultado é mais claro. Mas principalmente quando você fala sobre conteúdo, sobre awareness. Claro que você vai ter métricas de sucesso ali, mas é intangível. E você não e entra naquilo que a gente falou, do que é bom para o seu cliente. Então é extremamente difícil e por isso que eu não culpo essas pessoas, porque você vai ficar tentando eternamente. É isso. Qual que é o critério? Assim, não tem como você saber. É isso. A agência bate na porta, uma proposta sedutora, você vai e se frustra. E não é só o FII da agência, né? É o investimento, é o tempo. Muitas vezes até a questão, como você falou, a experiência que você teve, que inclusive prejudicou o relacionamento que você tinha com a sua base, né? Te distanciou. Quanto custa isso? Quanto tempo você demora para se... No seu caso, você nem conseguiu, né? Porque nesse meio tempo o algoritmo mudou e você não teve mais o resultado de antes. Sim. Então o preço disso é muito alto, por isso que muita gente fica pelo caminho, né? Não, exatamente. Eu acho que hoje o trabalho é muito de moldar a cabeça da pessoa, do profissional, né? Falando da minha área, né? Dos meus alunos, para fazer com que eles entendam essa importância e se diferenciem no mercado de trabalho. Mas assim, eu acho que o marketing, se você faz da forma correta, muito bem feito, ainda a gente tem algum resultado positivo, ainda tem muito resultado positivo. Sim. Então, não dá pra perder as esperanças, porque a gente precisa conectar com pessoas boas. E agora, com vocês aqui, podem ter certeza que a gente vai criar uma experiência juntos e... Com toda certeza. E vou ter facilidade de ter pros meus alunos agora também, ó. Eu acho que a gente podia, então, até aproveitar e tentar dar dicas para quem tá ouvindo de como selecionar uma agência. O que vocês acham? Eu acho que eu tenho algumas coisas que eu começaria, tá? Assim, É porque, assim, ó, do nosso lado é muito difícil. Porque vocês trabalham com marketing. Então, obviamente, vocês vão fazer um trabalho vai saber incrível. vender. É a venda de Então, vocês. mas a dica é justamente nesse sentido, entendeu? De como você pode identificar. Por exemplo, acho que é muito importante você olhar o modelo da agência, se ela está muito focada para uma venda comercial, porque isso já vai dizer muito sobre ela. Se você, até durante o processo de venda, você vê que você é só mais um número, que você entrar não vai fazer diferença, os acessos que você tem, ou seja, você conhece pelo menos quem é um diretor, quem é um dono. Eu acho que isso tudo são critérios muito importantes, sabe? Porque quando você entra numa empresa que você falou com um SDR, depois você falou com um vendedor que quer bater a meta, depois você cai numa equipe de um... Claro, há exceções, mas de forma geral você fica um pouco vendido, porque quem tá te atendendo não tem muito a perder. Sim. Entende? Então, acho que esse talvez seja uma primeira dica. A meta do cara é colocar a gente pra dentro. Exato, Você é um que ele colocou pra dentro, você vai sair da mão dele, vai cair no atendimento, que é onde entra o primeiro mês maravilhoso e o resto subsequente ruim, né? E muitas vezes ele tá rodando o tráfego ali, então tá entrando gente, ficando 3 meses e indo embora. Normalmente tem contratos, né? A maioria tem contrato de 3 meses, então tá 3 meses ali entrando dinheiro, eles não estão se preocupando muito. E hoje, no meu nível, já é mais difícil ainda. Por quê? Hoje tem muitos mentores que não... Que oferecem a fazer isso. E que não construíram nada. Então tem muitos mentores que você olha no Instagram, tá aquele Instagram impecável, lindo, maravilhoso, que é um mentor, assim, o melhor do mundo. Aí deu algumas palestras com muito público, ele faz um baita material. E assim, a visão é que o cara é impecável. E hoje quem cai na minha rede, normalmente, aliás, eu caio muito na rede, é desses caras. Então, como eles sabem que eu tenho projetos grandes, vem muita gente assim na minha clínica. Então, o crivo tem que ser muito maior, mais alto, para conseguir ir se direcionando. Eu tenho um exemplo agora desses dias, que foi exatamente isso. Veio um cara que é um mentor super grande no Instagram. O Instagram dele impecável, foi o cara assim que eu olhei e falei, caraca, eu quero um Instagram igual esse. Eu vou contratar esse cara pra fazer meu Instagram pessoal, porque esse Instagram tá lindo, tudo com gatilhos legais, tudo com muito propósito, assim, aparentemente. E aí, chamei ele pra uma reunião, ele ia cobrar super caro, né? Super justo, porque o trabalho dele era super personalizado. Mas aí, na confecção do contrato, por coincidência divina, que eu acredito muito nisso também, eu acho que quando a gente tá muito adequado no propósito, as coisas vêm cair no nosso colo.
Eu conheci uma pessoa aleatória que fez o trabalho com ele. Ela falou, William, ele quer que você faça contrato, assine. O contrato dele era 6 meses no mínimo, para você pagar um valor. E se você quiser cancelar, ele ainda joga juros altíssimos. Se você não tiver cuidado no contrato, você vai pagar. E a intenção é essa. Então aí você vê, é um cara que se preocupa muito com o Instagram dele, com o que ele faz de forma geral, mas com os clientes estava reverberando de forma negativa. Então quase assinei. Estava na confecção do contrato, né? Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado de forma geral. Uma das formas de entender o que fazer para contratar é ter casuística. Então, hoje, o que eu faço normalmente? Tento entender as pessoas que os profissionais que as empresas trabalham. Uhum. Então, eu acho que as pessoas vão conseguir dar uma direção, mais ou menos, de como é essa empresa. Porque a empresa, ela se apresenta linda. Chega no consultório, claro, tudo incrível, a venda é impecável. Né? E acho que você acabou dando uma dica boa, excelente aí, que é entenda os mecanismos dessa prestação de serviço. O contrato é uma delas, então... Claro, o nosso trabalho é uma construção, tá? E assim, a gente fica muito frustrado quando o cliente sai nos primeiros meses. Pra gente é péssimo, porque quando essa terceirização que você faz, quem absorve esse custo de treinar uma equipe, de montar uma estrutura, de deixá-la... É a gente. Então, o nível de trabalho nos primeiros meses é muito alto. Por isso é muito frustrante pra gente perder um cliente no começo. Só que se a relação já se rege por multas... prazos, até vi um curso de uma agência muito grande que pregava isso, né? Faça contrato de pelo menos 8 meses, segurar a pessoa assim, como é que é, por exemplo, o modelo de FII? É um FII fixo, Se você vê que a agência está tirando o risco dela, eu acho que é um gatilho para você ter medo, porque o parceiro que quer te entregar resultado, ele está disposto a correr risco. A gente não tem trava de contrato, aviso prévio padrão de 30 dias, porque a gente acredita que se você não estiver satisfeito, não é um contrato, uma multa que vai te segurar, entende? O FII, a gente tem um FII fixo para o time, para arcar com o nível de serviço com você, mas a gente atrela tudo à entrega de resultados que o cliente define. Então, são mecanismos que eu acho que passa essa tranquilidade para o cliente, né? De que a gente está entrando junto também. Se a gente ficar ali 3 meses e não der resultado, a gente vai tomar prejuízo também. A gente vai arcar com pessoas, com estrutura e não vai ter essa contrapartida, entende? Então, acho que é uma boa forma de saber se a agência vai jogar junto com você. Eu acho maravilhosa essa ideia, porque quando a pessoa consegue olhar dessa forma, ela tem mais confiança de fechar o contrato, né? Porque não é algo assim que fica totalmente injusto, a pessoa te pressionando para assinar um contrato que é desfavorável. Mas digo também pro pessoal que está assistindo que não tem tanta experiência com isso, para confiar na empresa também quando assina esse contrato e quando tem essa parceria, precisa de confiança. Por quê? Eu também vejo um outro lado da moeda de muitos alunos que contratam a empresa, deu 1 mês, não espera nem a maturação do negócio, já, não tá dando resultado, eu vou sair, e às vezes não olha pro próprio umbigo. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande da nossa equipe. Então, eu vou falar mais uma vez da minha área. Então, será que o paciente está sendo bem recebido lá no WhatsApp? Será que a secretária está respondendo rápido? Será que ela está conversando de uma forma legal, encontrando horário? Será que está recebendo bem? Está dando um cafezinho, um bolinho ali na recepção? Você está atendendo bem o paciente? Está fazendo um procedimento de qualidade? Porque tudo isso também vai determinar o seu sucesso. Então, a empresa de marketing ela não pode ficar responsável por tudo, né? Exato. É uma construção, né? E pelo que a gente falou aqui, é cada vez mais difícil gerar esses resultados relâmpagos. Se eles fossem tão simples assim, acho que talvez nem precisasse de especialistas, né? Então, é o tempo de maturação da agência, do cliente. E o que eu tenho de background é assim... depois de 6 meses, 7 meses, é muito difícil um cliente não dar resultado, sabe? Quem tá com uma empresa séria e tem também um pouco de culhão ali, de realmente segura, firme e vai até lá, as coisas vão se encaixar, parece que tem um número mágico. Ele chega um belo dia que a coisa se encaixa, o resultado vem e ele fica frequente. Então, é uma ótima dica também. O profissional, ele precisa de um tempo para se adaptar, a empresa também, mas... eu acho que quando passa essa fase de aprendizado, aí sim a gente começa a ter essa crescente. E ela é muito bacana, né? Sim. Porque senão aí não adianta, né? Falar que ficar pulando de galho em galho em empresa, só falar para a empresa. Porque ao mesmo tempo, eu tenho falado aqui para vocês durante o podcast, que eu passei por algumas agências. Mas essa passagem foi com confiança,
foi com tentativa, foi com organização, foi com reunião. Porque não adianta no primeiro problema que você tivesse tacar a culpa na empresa e já querer sair. Porque a gente tem uma construção juntos, né, de forma geral. Eu acho que aqui deu para tirar vários insights interessantes, unindo a fala dos dois. Então, a gente tem a realidade, por exemplo, que a empresa de marketing não faz o milagre sozinho. Acho que a gente pode colocar como clareza que a gente vai até a porta. Então, da porta da tua casa para fora, a gente tá encantando o mundo para que forme uma fila gigantesca ali. Só que da porta para dentro é o contratante e a equipe dele. Então, são as duas partes do serviço, né? Dentro de casa tem que estar arrumado e a gente também tem que estar arrumado para conseguir formar essa fila de pessoas que vão querer entrar e vão ver valor naquilo que está sendo vendido por você. Então, acho que uma das coisas são essas duas realidades. E uma coisa que você falou que eu gostei bastante foi sobre confiança, que muitas vezes isso acaba não acontecendo. A gente é contratado para prestar um serviço, a simbiose ela precisa existir, que é a gente entender mais como você fala, e muitas vezes a gente acaba moldando também, porque existem muitos profissionais que não sabem se vender, eles precisam entender que há um linguajar a ser seguido para poder encantar em determinado grau. Obviamente, existem ali o equilíbrio das duas presenças de fala, e que a gente tem essa experiência. Então, a gente quer trazer essa experiência para você, aprender com você, porque a gente também não é dono de detentor de todos os conhecimentos do mundo, porque a gente pega clientes de perfis diversos que vendem coisas diversas. Então, é a questão da simbiose. E há o tempo de maturação. Porque ninguém, cara, isso é qualquer relacionamento. É um relacionamento, não deixa de ser. Qualquer relacionamento, ele não gruda de imediato. Existem inúmeras situações que você vai passar e que, se a via de mão dupla está acontecendo, de saber, por exemplo, identificamos um problema, não é o problema é seu, o problema é meu. É legal que o problema aconteceu, como ele não se repete? E aí a gente vê dentro dos processos e ajustes como que a gente faz para isso não acontecer. Pode ser que em determinado grau, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, as coisas parem de funcionar e também tá tudo bem. Mas o valor e a proposta foi entregue durante o período que teve ali. Só que hoje ninguém tem paciência para fazer isso. E aí pula de galho em galho. Exato. Então isso que é complicado pra gente, porque entra na banalidade de haver muitas agências que só se preocupam em vender, e aí a gente chega com esse trabalho extremamente difícil de tentar cativar um novo lead, frente a uma concorrência que a gente tá passando hoje. Um cara que é amigo meu, é dono de uma consultoria, não faz performance, ele quis colocar a gente como um braço de performance, só que ele falou, para esse cliente em específico, eu não posso falar que eu tô contratando vocês, então durante um período curto de tempo, eu vou falar que vocês são um braço da minha empresa de fato, porque o cara tá cheio de sequelas, porque já usou 4 agências e todas destruíram o e-commerce do cara. Então se eu falar para ele que eu tô contratando a agência, ele vai falar, não quero. Aí a gente vai entrar junto com ele, fazer um bom trabalho para depois de um curto período de tempo falar, então, eles são uma agência que eu confio e dá para confiar de volta. Então assim, é muito complicado, assim como eu imagino, como você mesmo disse, em relação ao Botox. É difícil porque já passaram por várias outras clínicas que não fizeram um bom procedimento com profissionais de procedência duvidosa e aí você paga o preço de não conseguir fazer um procedimento que muitas vezes a pessoa quer fazer, mas porque você está pagando o preço de outros ruins profissionais do seu segmento. É isso. É loucura, né? E eu acho que com essa era do Instagram, todo mundo consegue mostrar seu trabalho. Então, desde o melhor ao pior. Então, é muita gente. O problema é que o pior mostra bem feito. Esse é o problema. É o que chama atenção, né? É isso. E, cara, assim, é tão importante a orientação de profissionais que saibam fazer isso. Eu tenho um exemplo muito triste lá da minha cidade de Cascavel, mas de um professor que era minha referência. O cara, assim, ó, era um orgulho ter uma aula com ele. Eu acho que todos os profissionais que se formaram comigo tinham muito orgulho dele e um baita profissional. E fechou o consultório. Faliu. Por quê? Não tinha marketing. Só que na época que eu comecei com o Instagram, eu era o cara que desmistificou completamente. Então lá na cidade, assim, eu fui o cara que... É uma cidade pequena. Então eu fui o pioneiro e que deu a cara a tapa totalmente. E teve muitas chacotas naquela época. Que, o blogueirinho, agora não é mais dentista, é blogueiro. E esse era um dos professores que davam essa chacotada até na minha frente. Ele falava brincando comigo. E aí esse cara falha o consultório. Por quê? O marketing hoje, ele tá tão digital... as pessoas, elas procuram tanto digital que se você não estiver dentro, você falha o consultório. E é uma cidade relativamente pequena, então tem muita indicação boca a boca, pode ter certeza. Mas por o cara não estar no digital, ele falha o consultório, com conhecimento técnico gigantesco. Então eu acho que
A gente precisa se posicionar bem, mas de uma forma bonita, elegante, e a gente só vai saber isso através de profissionais como vocês, porque a gente está preocupado com a parte técnica, principalmente. A gente estuda, eu tive experiência de 10, 12 anos de marketing, então eu aprendi muitas coisas, muitos insights, mas sem orientação profissional a gente não consegue se estabelecer de uma forma positiva. A gente dá uma errada muito grande. E então, assim, hoje, quando eu viajo muito, quando eu vou viajar e preciso fazer alguma coisa, eu gosto às vezes de fazer barba fora, cortar cabelo fora, vai dar uma palestra e quer tá bem, eu procuro no Instagram. Então, eu acho que o Instagram é a principal busca, é a ferramenta de busca de um profissional, e se a gente não estiver lá dentro, a gente não vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho. Perfeito. Eu acho que tem uma frase que você fala bastante: quem não é visto não é lembrado. Hoje as pessoas veem no Instagram principalmente, então você precisa estar lá para ser visto e ser lembrado. Posso te pedir uma última coisa? Que é para você deixar a definição para você de toda a experiência positiva e negativa que você teve do marketing digital em uma frase. O que é o marketing digital, a importância do marketing digital para o William em uma frase? Olha, eu acho que é difícil relatar só em uma frase, viu? Porque o marketing digital, ele mudou minha vida. O marketing digital transformou completamente a minha vida. Então, eu era um menino de uma cidade lá de 1.000 habitantes, que começou a trabalhar em uma outra cidade um pouco maior. E através do meu Instagram, eu comecei a crescer ao ponto de chegar onde eu cheguei hoje. Mudei toda a realidade da minha família, minha realidade, de uma forma que eu nunca imaginei alcançar. Então, o marketing digital conseguiu transformar, de forma geral, minha vida e de muitas pessoas ao meu redor. Então, hoje a gente tem muitos profissionais que trabalham pra gente, muitos funcionários, direto e indiretamente. Então, realmente é uma realidade que eu consegui alcançar totalmente fora daquilo que eu imaginava no meu passado. Eu lembro, Gabi, que até falando de forma mais motivacional, mas minha meta de sucesso era R$5.000. Cara, eu lembro muito disso. Caraca. A época da faculdade eu falava assim, cara, quando eu ganhar R$5.000 vai ser meu sucesso. Eu tô assim, explodindo. E eu lembro que assim, através do digital, eu comecei a ganhar isso, cara, assim, muito rápido. Em um dia de atendimento eu ganhava o triplo disso naquela época já. Então, se não fosse o Instagram, se não fosse a mídia digital, eu não conseguiria ter alcançado tudo que eu alcancei hoje. Sensacional. Então, eu sou muito grato. Sensacional. E gratos somos nós por você ter contado toda a sua experiência. Não só isso, terminado com uma frase também de efeito e motivacional, porque eu acho que isso é extremamente importante, porque eu gosto de trazer métricas de sucesso para as pessoas entenderem que um trabalho bem feito gera o que você conseguiu conquistar na sua vida. E nós também somos frutos disso, né? Exato. Então, é muito interessante, eu te agradeço muito por ter aceitado essa oportunidade. Pra gente é uma puta oportunidade de aprender com você, porque a gente também aprende pra caramba, estando nessa cadeira e conversando com pessoas como você, que tem experiências diversas, de áreas diversas, e é uma área totalmente diferente da nossa, né? Então, doutor, queria agradecer do fundo do coração e agradecer você também por essa nova jornada. Pô, eu acho que a gente não poderia começar melhor o Zavicast, né? O Dr. William foi brilhante aqui, é uma pessoa extremamente generosa, que dá pra ver que o sucesso dele não é à toa, né? O tempo todo ele transpareceu tudo isso, então o papo foi fantástico. Por mim, eu ficaria aqui mais um bom tempo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Gabi. Realmente vai ser muito legal fazer essa série de podcasts da Zavi, falar um pouco mais sobre mercado, sobre empresários também, né? Aqui, no fundo, a gente tem 3 empresários conversando. Exato. Então, é isso que a gente quer levar para vocês, que é algo que a gente não fala com tanta frequência. Então, agradecer você, doutor, a quem tá assistindo também, Gabs. Valeu. É isso aí. E, pessoal, agradeço demais vocês. É uma honra estar aqui com vocês. O primeiro de muitos que terão. Vou acompanhar com certeza esse crescimento. E tô feliz demais de estar aqui. Gosto muito do Gabriel. Obrigado. Já conheço há algum tempo. A gente tem rede aí de relacionamento da igreja. Sempre tá junto. Clésio conheci hoje, mas também já me demonstra ser um cara super legal. Então, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Deu uma errada no início, né? No WOcast. Não tem problema, gente. Ele é dono do podcast, assistam. É que eu apresento, eu vou falar cast, é WO. Já puxa. Tá certo. Já puxa. Mas agradeço demais, viu? A gente que agradece. E vocês também, gente. Obrigado por ficarem até o final. Espero que o papo que a gente teve tenha somado um pouco na vida de vocês. Beijo no coração.